Como mudar a sua realidade em 2026 e atrair a abundância para a sua vida? E isso é um tema que todo mundo busca, e eu vou talvez te trazer a forma mais simples de você começar a mudar a tua vida antes de chegar 2026, ou seja, agora. Não importa que dia que você está assistindo esse vídeo, tá? A primeira coisa que você precisa entender é o ponto de partida. Para que a gente consiga manifestar uma nova realidade, precisa ter uma coerência entre mente, coração e corpo. E o corpo não é só o corpo físico, mas é a matéria em si que vai sustentar a base que a gente vai usar para construir o nosso castelo. Não adianta você só pensar positivo, como a lei da atração, a lei da suposição ensina. E eu não estou desmerecendo a lei da atração, a lei da suposição, mas é porque eles não contam um ponto muito importante. Você concorda comigo que para a gente poder criar uma nova realidade, a gente precisa criar uma nova versão de nós mesmos? E muitas vezes as pessoas, elas falam assim, a minha nova versão, a minha autoimagem ajustada, meu alter ego, ele é calmo, ele é confiante, ele cuida da alimentação, ele tem hábitos saudáveis, ele tem uma rotina saudável. Aí você para e olha para a tua vida hoje. A tua vida, ela tá exatamente como você imagina o teu alter ego, a tua versão mais alinhada, mais lapidada. Você está mantendo os teus hábitos saudáveis? Você está tendo o seu momento de paz e de regulação emocional? E aí a gente começa a entender um ponto. Não adianta você querer manifestar uma nova realidade, você querer atrair novas coisas para sua vida em 2026 ou até mesmo a partir de agora, se você está vivendo em uma desregulação dos teus hormônios, das suas emoções. Os seus hormônios, eles por consequência vão mexer ali nas suas emoções e suas emoções elas vão ficar assim oscilando. Ora tu tá naquele alto nível de estresse, ora você tá apática, ora você tá em dúvida, você não consegue manter uma constância entre as tuas emoções mais equilibradas e mais elevadas. E quando você não tem essa constância dessas emoções elevadas, dessas emoções equilibradas, você também não consegue manter a frequência para materializar, ou seja, chegar na matéria, colocar no corpo, trazer para o externo aquilo que você está manifestando. E eu comecei a entender esse ponto quando eu comecei a olhar para minha vida. Eu falei assim, por que eu estava tentando manifestar as coisas? Eu até conseguia manifestar, mas logo, sei lá, passava 15, 20 dias, voltava para o mesmo lugar, voltava para a mesma aflição, voltava para as mesmas emoções. O meu corpo, ele já estava viciado naquelas emoções de oscilação repetitiva, aqueles padrões de dúvida, aqueles padrões de confusão, aqueles padrões de tristeza, aqueles padrões de vontade de desistir de tudo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. E aí eu vou te falar uma coisa: como é que você não enxerga a abundância da sua vida? A sua vida ela é muito abundante. Tu só precisa começar a perceber que muitas vezes você está nutrindo uma abundância de coisas negativas na sua vida. A abundância ela existe na natureza. A natureza é abundante, a sua vida é abundante. Mas é aquele ponto. Para onde que tu está direcionando o teu olhar de abundância? Para aquilo que você tem em abundância de coisas boas ou para aquilo que você tem em abundância de coisas ruins? A forma para onde você está, a forma não, né? A direção para onde você está olhando diz muito o que você está manifestando e materializando na tua vida. Diz muito sobre como estão as tuas emoções e como está a coerência entre mente, coração e corpo. Se o teu corpo ele não está pronto para sustentar os novos níveis, as novas materializações, você não vai conseguir manifestar. E é exatamente esse o ponto. As pessoas querem manifestar uma nova realidade mantendo a mesma coisa que estão agora, que estão manifestando uma realidade desagradável. E enquanto a gente fica nessa incoerência, o universo ele vai começar a trazer mais incoerência para a nossa vida. É matemático, é muito simples. Por isso que o ponto de partida para em 2026 você manifestar uma nova vida é começar agora, manifestar uma nova versão de si, onde você tem os seus momentos de pausa, de respiro, de presença, porque não adianta você manifestar no futuro, não adianta você manifestar no passado, você só manifesta no agora, porque o único lugar que existe é o agora. Não existe passado e futuro. Só existe a presença. E se você não está presente habitando o teu corpo, você não tem a expansão e a sustentação para materializar aquilo que você deseja. Você não tem a força, o ímpeto que você precisa para manifestar aquilo que você deseja. Então, o ponto de partida é o seguinte:
começar a criar novos hábitos. Se a sua versão mais alinhada, que já vive tudo aquilo que você quer, tem hábitos alimentares melhor, tem um hábito de rotina de exercício melhor, faça. Ai, mas eu não tenho como ir para academia, faz em casa. Abre o YouTube, tem inúmeros treinos, tem inúmeras pessoas maravilhosas que podem estar trazendo aí esses treinos rápidos. Ah, mas eu não tenho como comprar aquelas coisas mirabolantes para dieta. Alimentação de verdade vem da natureza. É o legume, é a verdura, é a fruta. Qualquer outra coisa te desregula. Inclusive, aí vem um ponto de partida de um estudo que eu comecei a fazer, que a maioria das pessoas que não consegue sustentar e materializar e manifestar uma nova vida, elas têm alguma desregulação emocional e hormonal, os hormônios estão desregulados, então ela tem alguma questão, por exemplo, com diabetes, ela tem alguma questão com tireoide, ela tem alguma questão também com os ciclos hormonais dela, né, principalmente as mulheres, não tem aqueles hormônios equilibrados, não tem ciclo menstrual equilibrado, né, regulado, vamos dizer assim. Geralmente essas pessoas, elas não têm hábitos alimentares bons, ou seja, tá sempre consumindo muito carboidrato, tá sendo sempre consumindo muito açúcar. E eu não tô falando que é errado, eu adoro uma massa, eu adoro brigadeiro, tá, gente? E eu como. Só que a gente precisa ter um pouco mais de consciência naquilo que a gente está colocando para dentro de nós. Por quê? Todos os alimentos ultraprocessados, todos os alimentos que têm um teor de gordura saturada muito grande, eu não sou nutricionista para falar aqui, então não precisa vir me atacar, tá? Estou trazendo só algumas questões que eu estou estudando. Se a gente for parar para pensar, esses padrões de alimentos, eles são criados justamente para que você entre em um vício que faça com que você fique naquele ciclo, naquele ratinho de laboratório. E esse vício, esse ratinho de laboratório, ele não sai daquele sistema. Ele fica só repetindo e reproduzindo mais do mesmo. Os mesmos padrões de pensamentos, de sentimentos, de hábitos que tem na rotina, no dia a dia. E isso também atrapalha as suas manifestações. Pensa nas pessoas que você tem como exemplo. Pensa nas pessoas que estão manifestando uma vida alinhada. Como é que é a rotina dessas pessoas? Elas têm um momento dela de meditação, elas têm um momento dela de exercício, elas ingerem muita água, elas estão em contato com a natureza. É só olhar, é só observar. As pessoas que têm muito dinheiro, elas têm um pico de estresse às vezes muito grande, tem, mas elas buscam formas de se regular. Então elas buscam uma meditação, elas buscam um exercício físico, que é uma forma de regular o sistema. Se o seu sistema ele não está regulado, o teu corpo ele não tem sustentação para manifestar o novo. Porque o teu corpo ele está viciado em viver mais do mesmo. E quando eu entendi isso, deu um clique. Eu falei assim, caraca, como que eu vivi uma vida inteira querendo manifestar algo, querendo sustentar uma manifestação, sendo que eu continuava nutrindo os mesmos hábitos. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, tá, mas qual é a versão sua que já está vivendo aquilo que você quer? Ah, é a mesma pessoa, só com um sentimento diferente. Não tem como. Porque no momento em que você muda os teus padrões inconscientes que você está repetindo, as tuas ações que você está repetindo, automaticamente você muda você mesmo. Você não é a mesma pessoa de 2 meses atrás. Você não é a mesma pessoa que começou o ano de 2025. Você não vai ser a mesma pessoa que vai começar o ano de 2026, principalmente se você tiver assistido esse vídeo até o final. A abundância ela já existe na sua vida. E como que você vai manifestar mais abundância? Como que você vai mudar a sua realidade? Mudando primeiro você, mudando os seus comportamentos. O compromisso que você faz é com você, não é comigo. Quando você começa a mudar os teus padrões de comportamento, os teus hábitos, você, por consequência, começa a mudar a tua realidade. Se você tem pausa para você meditar, você começa a voltar para o teu eixo, para a tua presença. Fica mais fácil de você perceber as coisas no dia a dia, mais fácil de você enxergar além do óbvio, mais fácil de você se colocar como observador. Eu ia ver um vídeo no meu outro canal de tiragem, que uma das opções lá era uma tiragem de opções, tá? Uma das opções falava justamente sobre se colocar como observador da tua vida. Quando você se coloca como observador da tua vida, você enxerga coisas que no dia a dia, no cotidiano, você não estava enxergando.
Então, se você estava ali fazendo uma coisa muito difícil e você não conseguia logo de primeira, você já pegava e desistia, o teu corpo, ele entendeu que quando você começa algo que é muito difícil, você vai lá e desiste, vai e muda de coisa. Não tem uma constância. O teu corpo, ele já está viciado em fazer a mesma coisa. Não deu certo aquilo que você queria. Ah, você queria manifestar uma quantidade de dinheiro, não deu certo. Você queria um trabalho novo, não deu certo. Você começa a reclamar, o teu corpo está viciado. São vícios. Aí as pessoas falam assim: ah, mas vício é vício em comida, é vício em bebida, é vício em coisas ilícitas. Não necessariamente. Vícios em padrões comportamentais também conta. E quanto mais você fica viciado nesses mesmos padrões e você não corta esses padrões, mais difícil fica de você manifestar uma nova realidade. Então, pense aí comigo, se você quer manifestar uma nova realidade e atrair abundância de coisas boas, vamos mudar a frase, né? Atrair prosperidade, né? Quando a gente fala sobre prosperidade, a gente está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre alegria, a gente está falando sobre relacionamento, a gente está falando sobre atrair a abundância em todas as áreas. Eu brinco que é a abundância plena, que é quando a gente está vivendo a nossa melhor versão. Só que essa nossa melhor versão, ela está sempre sendo lapidada. Porque sempre vai ter alguma coisa que você precisa modificar. Não adianta você ficar presa na mesma visão. Não adianta você falar assim: ai, eu quero manifestar uma nova vida, eu quero manifestar um novo corpo, eu quero manifestar mais autoestima para minha vida, sendo que você já pega e continua sempre vivendo mais do mesmo, fazendo mais do mesmo, agindo mais do mesmo. Não tem como. É incoerente. O universo, ele responde a uma frequência. Ele não responde à incoerência da tua mente, do teu coração e do corpo, que é aquilo que você está manifestando e materializando na sua vida. Pegou essa ideia? Pegou essa senha? E quando eu entendi tudo isso na minha vida, eu comecei a falar assim, não, peraí, eu tenho um ponto de partida. Se eu estou entendendo, e aí trazendo para a minha vida, que eu tenho um desafio com os meus hormônios e eu preciso regular os meus hormônios, eu vou começar a cuidar disso. Eu vou começar a consumir alimentos que são melhores, eu vou começar a fazer exercício físico, eu vou começar a ingerir mais água. E não é só isso que vai mudar a sua vida, mas isso vai fazer com que você consiga limpar a tua mente para você começar a enxergar além daquilo que você está vendo na sua frente, que os seus olhos físicos estão vendo. Você vai começar a expandir a tua consciência, porque expandir a consciência não é fazer mais um curso. Ah, fiz mais um curso, agora estou com a minha consciência expandida. Ah, entendi que a gente vive numa matrix e agora eu estou com a consciência expandida. Isso não é expandir a consciência. Desculpa te dizer. Desculpa ser franco com você. Isso é só acúmulo. Quanto mais curso você faz, quanto mais conhecimento você busca, achando que você está expandindo a consciência, mais burro você fica. Porque no mínimo, né? Tu vai ficar vivendo mais do mesmo. O máximo que vai acontecer é você começar a enxergar o outro lado da moeda, mas você vai continuar vivendo mais do mesmo. Uma vez eu conversando com uma pessoa muito querida que eu admiro muito dentro dessa visão da espiritualidade, da multidimensionalidade, eu falei assim: nossa, fulano, eu acho e acredito e sinto, né? Eu falei acho no sentido de buscar uma validação dele na época, né? Eu assim, mas eu sinto, e eu não sei se você percebe isso, que esse movimento do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, ele está completamente contaminado. E ele falou, você está completamente certa. Está contaminado. E por que está contaminado? Porque a gente sai daquela visão e daqueles padrões alienados da fisicalidade, da materialidade, e a gente vai para padrões alienados da espiritualidade. Eu sei que isso é papo para um outro vídeo, mas isso também casa muito com a questão de manifestar uma nova realidade. Porque as pessoas acreditam que manifestar uma nova realidade é começar a cultivar a espiritualidade ou ir para uma religião de matriz africana e isso vai mudar a vida. Não vai mudar a vida, porque quem muda a tua vida é você. Não é fatores externos, é você. É você ganhando consciência dos teus processos. É você entendendo que você precisa ter novos hábitos, que você precisa cortar padrões inconscientes que você está alimentando. E Jung já dizia que todos os padrões inconscientes, eles só são inconscientes até o momento que você ganha consciência. Quando você ganha consciência, você começa a ter a chave, a faca e o queijo na mão para mudar a tua realidade. E onde você escolhe estar em 2026? Vivendo mais do mesmo ou começando a mudar agora, neste exato momento, assim que terminar esse vídeo,
tomar uma decisão de mudar a tua vida. Ai, Bia, eu ainda não consigo controlar as minhas emoções. Eu ainda tenho muitas oscilações emocionais. Perfeito, tá tudo certo. Todas as vezes que você se sentir triste, para um pouco, vai, busca um lugar que tenha natureza, que tenha grama, para você se sentar, saia, veja o sol, olhe para o céu azul, ouça os pássaros. Ai, não tem céu azul na minha cidade, tá chovendo. Ouça os pássaros, ouça o barulho da chuva, se conecta com a natureza, porque a natureza ela é abundante e ela tem abundância de coisas boas. E é essas coisas boas que a gente precisa cultivar na nossa vida. Se a gente parar para perceber, a natureza nos dá todas as respostas para manifestar. Não é só lei da suposição, lei da atração, é uma lei que rege a natureza. E a natureza, ela é a manifestação pura da abundância e da prosperidade. E é assim que a nossa vida precisa ser. Então, se fez sentido para você, se ressoou contigo com o teu momento que tu está vivendo, já me conta aqui nos comentários, já também deixa o seu like aí, porque isso me ajuda muito, compartilha com outras pessoas e todas as informações que você precisa sobre os meus atendimentos, sobre os meus processos, está aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo e é aquela coisa. Tchau, tchau!